esses 3 pontinhos aqui na parte de baixo do Google Meet, ó, esses aqui. Aham. Clica neles, clica em alterar layout e depois clica em destaque. Ter layout, destaque. Isso. Tu pode Olha. passar o mouse também ali no você, né? E clicar nas 2 setinhas para deixar maior a tela também. Ah, certo. Certo? Muito bem, vamos ver esse probleminha aí. Na figura, blá, 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 isso aqui é um clássico, né? Medidas fixas. Então, apesar de haver forças, né, seja de repulsão, seja de atração, elas estão fixas, estão pregadas ali. Elas não vão se mexer. A 1 e a 2, né? A partícula 3 está livre para se mover, mas a força eletrostática exercida pelas partículas 1 e 2 é zero. Muito bem. Então ela está parada, né? Porque a força é zero. Se L2, 3 é igual. A distância entre 2 e 3 é igual à distância entre 1 e 2, qual é o valor da razão Q1 sobre Q2? Ou seja, ele quer saber a divisão ali daquelas cargas, entendeu? Então dá uma relida aí no enunciado e me diz se tu conseguiria pelo menos começar um problema como esse, levando em conta que a maior parte disso aqui não é eletricidade, é física 1 lá, lei de Newton, somatório de forças. Certo. Vamos dar uma lidinha e diz se tu saberia como começar ou tem alguma ideia. Bom, como fala sobre força eletrostática, tipo, eu tenho muito problema em começar um exercício, mas eu colocaria literalmente a forma de força eletrostática, que tem a carga na fórmula, Sim, a lei e de Coulomb. Aham. isso, e que é K, Q1, Q2, Aham. por R quadrado, pela distância ao quadrado, né? É, isso de fato é a expressão da força que está agindo sobre Q3, né? Carga 3. Só Sim. que tem duas forças agindo sobre a Q3, né? Tem a força dessa partícula aqui, da 1, né? E tem a força da 2, né? São duas forças. Então, como a gente fala lá na física 1, né? A gente fala com o somatório das forças, né? Então é a força de 1 em 3 mais a força de 2 em 3. Uhum. Então a gente pode escrever desse jeito. Então eu vou deixar que essa aqui é a verde e essa aqui é a laranja. Então a gente pode escrever, ó, é lei de Newton, não tem muito segredo por hora. A gente vai dizer que a força de 2 em 3, sem pensar em sinal de força por enquanto. Então eu vou deixar só a questão vetorial por enquanto, tá? E a ah, tá, eu troquei as bolas aqui, a 1 é a verde. Então eu troco aqui por 1. E daí o que que acontece, né? Ele falou que a partícula está parada, concorda comigo? Aham. Que a partícula 3, aqui onde as forças estão agindo, está parada. Então a gente pode dizer que as forças são iguais a zero, certo? O Certo. somatório delas é igual a zero. Porque vai ter uma força que empurra, né? E a outra que empurra para o outro lado. E no fim Uhum. vão se anular, não é mesmo? Uhum. Portanto, essas duas forças, uma vai ter sinal negativo e a outra positivo. Eu não sei qual é sinal positivo e qual é sinal negativo, porque eu não sei quais são as direções das forças. Então Mas eu vou. a Oi, partícula diga. 3, ela não tá livre? Tá Tipo, livre, mas ela tá parada. tá. É verdade. Essa é a questão. Então, sim, de modo geral, a gente diz que a massa vezes a aceleração, né? Só que Uhum. como ela tá parada, a aceleração é zero. Então, o somatório das forças deu zero, sacou? Aham. Portanto, eu vou simplesmente dizer que a laranja é negativa, só porque eu escrevi ela depois. E agora, então, eu posso simplesmente escrever o seguinte, ó, que uma força vai ser igual à outra. Em módulo, né? Os valores numéricos são iguais, mas os sinais são distintos, né? Uma negativa e outra é positiva. Certo. Beleza? Porque, por exemplo, a verde. Só um exemplo, né? A verde. E aqui eu tenho que manter esse exemplo porque eu estou dizendo que a verde é positivo. Se para a direita é positivo, né? A verde está para cá. E a laranja vai estar apontando para o outro lado, né? Uhum. Então, elas têm o mesmo módulo, tá? Que a minha laranja ficou menor, mas elas têm o mesmo módulo, né? Direções distintas, portanto, 3 fica parado, certo? Certo.
Certo. Então, o que leva nós a pensarmos o seguinte, né? Só desse desenho já deixa isso muito claro, né? Que a carga em 1, nessa primeira, é maior que em 2. Como é que eu sei isso? Porque apesar de 1 estar mais longe, 1 está bem mais longe de 3 do que 2, né? Tá o dobro de distância, por sinal. Né? Ó, falou aqui que era iguais, né? Então, se é iguais, significa que 1 está ao dobro de distância do que 2 está da carga 3, certo? Uhum. Portanto, né, para que com o dobro da distância tu tenha a mesma força, o mesmo módulo de força, a carga 1 tem que ser bem maior que a carga 2, né? Sim. Agora a gente vai descobrir o quanto. A gente vai descobrir por meio dessa equação aqui. Né? Porque, como tu mesma falou, né, as equações vão ser K, aqui vai ser Q1, Q3, sobre a distância. Né? Então eu vou dizer o seguinte, né? Eu vou dizer que uma distância dessa é D. Então é 2D, concorda comigo? A distância que a carga 1 tá da carga 3 é 2D. Aham. Então, 2D ao quadrado. Cuidado com isso. Isso aqui é bem ensino médio, né? Mas eu não sei, como tu mesma falou, teu ensino médio não foi lá grandes coisas, né? Foi AD, foi triste. Ah, EAD é droga mesmo. Fazer o quê? Você acabou de entrar na faculdade, então. Na verdade, eu fiz o terceiro ano em AD só. Que essa é verdade que a pandemia já faz algum tempinho já, né? Então as pessoas Eu já tô. estão no segundo semestre da faculdade. Já. Isso. Entendi. Na Muito verdade, bem. terceiro semestre, né? É. Então, ó, cortou. Aqui também vai cortar. Ou seja, olha só que coisa interessantíssima. A carga 3 não importa. Não importa assim, o valor dela, né? Para o efeito que ocorreu aqui. O que importa vai ser simplesmente a relação entre as cargas 1 e 2 e a distância entre elas. Uhum. Então, olha só que massa também. Eu vou abrir aqui para não causar maiores probleminhas. Como esse quadrado está agindo nos dois, né? 2 ao quadrado é 4. D ao quadrado é D quadrado. E aqui, mesma coisa, né? Que é 2 e D quadrado. Olha só que legal, D quadrado nos dois caras também corta. E o problema nos pede. Aí, olha só que interessantíssimo, né? Porque o 2 ao quadrado ficou um efeito de 4 aqui, né? Então, o dobro da distância dividiu por 4 na realidade, a questão da intensidade da força, né? Então, a distância ela é inversamente proporcional ao quadrado, né? Então, ou Uhum. seja, quando eu dobro a distância, eu quadriplico da distância na realidade, na equação, né? Porque, por exemplo, se eu dobro a carga, eu estou dobrando a força, basicamente. Sim. Agora, se Certo. eu dobro a distância, não. Se eu dobro a distância, eu divido por 4 a Aham. força. Então, alterar a distância é muito mais intenso, ok? Vamos dizer assim. E ele está querendo que a gente saiba qual é Q1, Q2. Então é só isolar Q1, Q2, né? Q1, Q2 vai ser simplesmente 4, né? Uhum. Ou seja, a carga Q1 é 4 vezes maior que a carga Q2. Como a gente havia previsto, ela ia ser maior, né? Hum. Entendi. Acho que Né? entendi. Pois é, ó, recapitulando, né? As cargas elas estão fixas aqui, 1 e 2, 3 pode se mexer, mas ela está parada. Se ela está parada é porque a intensidade das forças que agem sobre ela são iguais, dá zero, né? Ou seja, física 1, somatório das forças é zero. Então é igual às forças, substituo o que dá e noto, né, que a hora que eu divido as cargas, carga 1 de fato é maior e é 4 vezes maior. Então, legal, é isso aí. Certo. Beleza. Então, só lembrando, né, que isso ocorre porque carga 1 está bem mais longe da carga 3 que a carga 2. Então, se ela está mais longe, ela vai ter que ter mais carga, né, para compensar. Isso porque ela está na mesma reta, a carga 3, que é o que a gente está estudando. Se ela tivesse, por exemplo, um ângulo Ah, de. sim, daí teria decomposição vetorial, etc. Mas não é o caso aqui, né? Beleza. Não tem que fazer. Não precisa fazer nada. Aqui é só que nem no ensino médio, lá naquelas questõezinhas de duas forças agindo num bloquinho, por exemplo. Mesma coisa. Só que aqui a força tem uma equação. Então dá pra tu encontrar. Na real é mais fácil até. Lá não tem equação, lá tu tem que ficar fazendo. Lá tu tem que ficar fazendo um monte de álgebra e tal. Opa, caiu aí. Eita, caiu, acho que caiu. Caiu. E aí? Próxima questão, me diga. É a questão 10.
Questão 10, muito bem, do Halliday 9. Questão 10. Tem uns quadradinhos aqui. Ver se dá para simplificar a nossa vida. A figura, 4 partículas formam um quadrado, lados iguais, isso ajuda às vezes. As cargas Q1 e Q4 é igual a Q. Então, Q1 e Q4 é Qzão. E Q2 e Q3 é Qzinho. Deixa eu pôr para fora aqui, que provavelmente vou ter que fazer um risco ali dentro. Qual deve ser o valor da razão Qzão sobre Qzinho para que a força eletrostática total a que as partículas 1 e 4 estão submetidas seja nula? Muito bem. Novamente, né? É o mesmo princípio lá daquele problema. Concorda comigo? Porque tem partículas causando forças e essas forças estão se anulando, não é mesmo? Então é Sim. isso. Então vamos pensar aqui nas forças que estão agindo sobre as partículazinhas. Ó, essa aqui vai ser a partícula vermelha, essa vai ser a azul, essa vai ser a verde, essa vai ser a roxa, para tu saber de onde vem cada força, tá bom? Certo. Em nenhum momento ele falou aqui do sinal, né? Se é positivo ou se é negativo. Mas como ele não colocou o sinal de menos, eu acredito que seja tudo positivo. Tá bom? Sendo assim, se todas as cargas são positivas, mas não faria sentido elas serem positivas, né? Porque se todas as cargas forem positivas, essa aqui empurra ela para cá, essa aqui vai empurrar ela para cá e essa aqui empurra ela para cá, então ela estaria se movendo. Sim. Então não faz sentido elas serem positivas, tá? Beleza. Então a gente vai ter que pensar na lógica para não ser, né? Porque, veja, aqui é Qzão e aqui é Qzão. Independente de ser positivo ou ser negativo, a força que tem essas duas amiguinhas gêmeas aqui é de repulsão, né? Mesma carga. É a mesma carga. É o mesmo Qzão. Então, se ele é positivo, os dois são positivos. Se ele é negativo, os dois são negativos. Cargas de mesmo sinal se repelem, concorda comigo? Sim. Beleza, minha amiga? Então, tu percebe que se repele, né? Que por meio dessa força aqui, né? Tá para ser jogada para diagonal aqui, certo? Tudo bem? Essa seria a força de 4 em 1. Tá bom? Certo. Mas o enunciado falou que, ó, seja nula. Então, que tá parada. A partícula está parada. O somatório das forças é zero. Que nem no problema anterior, né? Então, isso se dá por meio das outras forças. Da força, por exemplo, aqui também de. Opa, peguei a cor errada. De 2 em 1. Porque essas aqui têm sinal igual, se repelem, vai para longe. Para que seja nula, essa partícula aqui tem que ser atraída pela Qzinho. Por quê, professor? Porque se tu, por exemplo, fazer a decomposição dessa força aqui, ó, não vai ficar uma força à esquerda, na decomposição dessa aqui, certo? Para a decomposição de F de 4 em 1. Isso, F4 em 1, exatamente. Certo. Então, tá, a questão é que vai para a esquerda. Porque ela vai para cima e para a esquerda, né? Esse vetor claramente está apontando para cima e para a esquerda, né? Por causa da repulsão. Então, as outras duas cargas vão atrair, vão jogar força para um lugar, para a direção contrária. Porque senão ela estaria indo para cá, né? Como eu mostrei agora há pouco, lembra? Sim. Então, obrigatoriamente, essas cargas Qzão e Qzinho têm sinais contrários. Elas têm que ter sinais contrários para que as Qzões aqui claramente repulsão, porque são sinais iguais, e Qzinho atração, porque é sinal contrário. Ok? Eu posso se atrair, lembra? Beleza. Então, tipo, vamos ver se eu acho que eu entendi como que resolve. Você pega F2 em 1, tem que ser igual para cancelar com F de 4 em 1 no eix. Exato, a componente X, exatamente. Isso. Aí F de 3 em 1, e 3 em 1? 3 em 1 tem que ser igual a F de Y. Pô, mas eu também, eu peço para os meus alunos não entenderem as coisas, né? Melhor, eu vou trocar aqui por roxo e aqui por verde. Confundir as cores. Né? Eu fiz o roxo aqui na carga verde, né? Mas sou maluco. É a fome, é a fome. É Então tá foda. bom. Agora, é exatamente isso que você falou, tá bom?
Só que como é que você vai pegar, né, essas componentes? Daí você leva em conta que você está tratando de um quadrado, né? E você sabe que um quadrado tem ângulos de 45 graus. Uhum. Então, se aqui é 45, né? Aqui também vai ser 45. Certo. Então, a decomposição é sempre com seno ou com cosseno de 45, né? Raiz de 2 sobre 2. Uhum. Beleza? Então, ó, será que eu posso te pedir para tentar começar essa continha? Levando em conta o que a gente fez na questão anterior? Deixa eu mandar para você aqui. Somatório das forças iguais a zero. Tu tá pensando na decomposição, então tu tá pensando na força vezes o cosseno ou o seno de 45, independente, vai ser raiz de 2 sobre 2. Somar vai igualar a zero, né? Pera. Então, você vai igualar f de 2 em 1 é igual a f de 4 em 1 x, né? Aham. Aí você coloca K, a fórmula K, Isso, a fórmula da lei de Coulomb, exatamente. que é 2 Q1 pela distância 2 e A, 1. a distância é A, né? Porque é um Aham, quadrado, todas as é um distâncias quadrado, são as isso. mesmas, né? Ao quadrado. Menos a distância na 4, 1 aqui, né? Aqui a distância não é 1. Por um teorema de Pitágoras, não é A, desculpa. Aqui, por um teorema de Pitágoras simples, você repararia que é raiz de 2A. Uhum, certo. Aí a raiz de 2, que fica 2. Ô, Júlia, eu preciso ir no banheiro rapidinho, tá? Quando terminar, me manda uma foto, beleza? Ah, tudo bem. Só um instante, só um instante.
E aí, o que você falou? Não lembro qual era a pergunta. Eu não lembro qual que era a pergunta. Eu achei que se Ah, você. tá. Eu não lembrava. Qual deve ser o valor da razão Qzão sobre Qzinho? Então é só inverter. É 2. Pode crer, pode crer. Bem, na prática, né, uma equação foi suficiente. A gente não precisou pensar Porque nas elas duas eram iguais. dimensões. Exato, muito bem observado. Então, deixa eu ver essa continha, vamos ver se você fez tudo certo. Deixa eu pegar aqui. Sempre mande as questões giradas, tá? Senão vai ficar assim, ó. Tá. À esquerda. Muito bem. Aí você cortou um monte de coisa. E tá, mas cadê a parte do raiz de 2 sobre 2 da decomposição? Tá faltando isso? Tá. Pegar o quadrado e Não, mostrar. não. O negócio é o seguinte aqui. Quando você fez a 4,1 em x, você não pode simplesmente colocar isso. É verdade. Porque Tem não é que a força ter inteira. Tu não tá pegando esse vetorzão aqui. Você tem razão. Pegando só, se tu tá falando da 2,1, tá pegando só a componente x. E para pegar a componente x, tu te lembras que tem o ângulo de 45, então você tem que usar o cosseno de 45, certo? Sim. Eu tinha esquecido desse detalhe. Muito E importante. daí fica a raiz de 2 sobre 2. Daí tem que fazer aí, né? Isso aí. E não usa Q2 e Q4, né? Usa as carguinhas que a gente tem mesmo. Requesão. Q2, aqui é. Pô, agora até me perdi. Q1 é Qzão, né? Q2 é Qzinho e Q4 é Qzão. É verdade. Aqui é Qzão, opa, aqui é Qzinho. Então aqui é Qzinho. Vai ficar 4 embaixo, né? Isso. Daí, né? Então, só errou isso. De resto, tudo certo. Algumas coisas, né? Existe o valor de Q para qual a força eletrostática que todas as partículas estão submetidas seja nula? Se existe um valor de Q para que a força eletrostática que todas as partículas. Acho que não. Ou não sei, né? Porque o que acontece, né? Nós temos. Olha só, né? Essa aqui tá parada, beleza. Só que para essa ficar parada, essa aqui tem que sofrer a mesma força, né? É a lei da ação e reação. A força que 2 aplica em 1 é a mesma que 1 aplica em 2. Certo? Daí, a questão é essa aqui, né? A Qzinha. Essa aqui, esse Qzinho aqui. Desculpa, fiz besteira, desenhei pro lado errado. Agora, essa Qzinha vai aplicar para cá uma força. Que essa aqui vai ter que compensar, né? Se for possível. Então, acho que agora a gente tem que fazer uma conta dessa para a carga 2, por exemplo. E tem que dar a mesma coisa, né? Daí só se na carga 2 aqui, ao mesmo tempo, né? O Qzinho anular ali o Qzão. Eu não sei, se fazer a conta, talvez dê. Deixa eu ver aqui. K. Fazer a força verde aqui primeiro. K. Qzinho ao quadrado. Sobre raiz de 2D ao quadrado. Como eu estou pensando só na componente horizontal cosseno de θ, igual a nossa amiguinha ali, que é a Qzão Qzinho, e aqui não tem componente nenhuma. D quadrado. Só se isso aqui for possível de ser verdade, né? Então, corta aqui, corta aqui, corta aqui, corta aqui. Então vai ficar Q, raiz de 2. Mas por que você não considerou que o ângulo aí é 45 mesmo? Eu considerei. Eu coloquei o θ só para lembrar. Agora eu já coloquei o raiz de 2 sobre 2 aqui, ó.
Q, né, que vai ficar o 2 aqui, e aqui raiz de 2 sobre 2. Aham. Não, tá certo, tá certo. E aqui só o Qzão. Então, para que isso... Bem, tu achou... Eu não sei o que tu achou aqui, né? Acho que é raiz de 2, Q sobre 4. Tá, mas quem? Qzão ou Qzinho? Qzinho é igual a raiz de 2 Qzão sobre 4. Aham. Qzinho igual... Tá. Eu odeio essas contas quando começa a envolver número. Adoro conta quando não tem número. Q raiz de 2 sobre 4. Então, Ao contrário. o Qzão deu Qzinho raiz de 2 sobre 4. E o Qzinho deu Qzão raiz de 2 sobre 4. Não, o Qzinho deu raiz de 2 Qzão sobre 4. Perfeito, foi o que eu falei, só não falei na mesma ordem. Então, a gente acabou de concluir uma coisa bem interessante. Na tua conta deu o mesmo que o meu, só que invertido, né? O teu deu Qzinho do outro lado do igual e o meu deu Qzão. Porque eu tava buscando o Qzão. Eu tava buscando a situação dessa outra carga aqui. Certo? A conta é a mesma, só tá trocado esses carinhas. Concorda comigo? Sim, mas dá Certo. a mesma? Daí que vem a conclusão. Eu fiz essa conta para que essa carga ficasse parada. Tu fez a conta para que essa carga ficasse parada. E a gente chegou na conclusão dessas expressões. Ou seja, para que todo mundo fique parado, que é o que está pedindo na B, eu já estou fazendo a B, tá? Já estava fazendo a B. Ah, tu fez, estava certinho lá, tirando aqueles errinhos básicos. Para que a B seja verdade, ou seja, para que todas as cargas fiquem paradas, apenas se Qzão for igual a Qzinho. Porque daí as duas expressões ficam iguais. Então, só se as duas cargas forem o mesmo valor, apenas com sinais trocados, né? Que todo mundo vai ficar parado. Beleza? Só se o Qzão for menos Qzinho, ou o Qzinho for menos Qzão, sinal não importa. Beleza? Acho que beleza. Calma lá. Tá, tá, ok. A conta que eu fiz, eu entendi, ok. Aí A minha depois. conta foi igual, só que foi para outra carga. A mesma coisa, mesmo problema. É como se eu tivesse batido uma foto e girado e feito para a mesma situação idêntica, só que foi para outra carga. É a mesma coisa. Mesma conta, tudo igual. Certo. O que a Só que gente como eu fez. fiz para outra carga, eu isolei o Qzão. Entendi. O que a gente fez foi para carga em 2, que era Qzinho, para ela ficar parada. Isso. E depois eu fiz o mesmo Entendi. para a carga do lado e deu a mesma equação. Se eu tivesse, por exemplo, se a carga 3 e a carga 4 fossem, né, cargas diferentes, não fossem Qzinho e Qzão também, eu teria que fazer a conta para elas também. Só um instante. Sai daqui, Bud. Vai pra lá. Sim, tu teria que fazer, mas a questão é justamente a simetria do problema, né? Não, Tu não vai sim. fazer porque é inútil, né? Tipo, é Ah, tudo não, igual. sim, sim. Né? Porque E elas são daí iguais. a gente tira essa conclusão. Se para aquela carga deu uma expressão e para outra que eu fiz sozinho aqui deu a mesma, a única forma de tanto aquela quanto essa ficarem paradas é se as cargas forem iguais, forem de mesmo módulo, porque daí tanto faz eu colocar Qzão e Qzinho aqui, ou Qzinho e Qzão aqui, vai ser a mesma coisa, entendeu? Aham, entendi, Então entendi. é bem, Certo, foi. é isso aí, justamente por causa de simetria. Então a única forma é se isso aqui for verdade, se isso aqui acontecer. Percebemos isso por meio das ações idênticas. Ali tem o menos, porque. E as cargas têm que ser distintas para uma atrair e a outra repulsar, né? Ah, Porque se tá. todo mundo for a mesma carga, elas vão todas se repulsar. Aham, E elas certo. não vão ficar paradas, né? Então, algumas têm que puxar para perto e outras empurrar para longe para que, no fim das contas, fique parada. Ah, Tipo um cabo entendi. de guerra, né? Aham, certo. Isso. E aí, próximo. 17. 17. Ah, beleza, tranquilox ainda. É mais geometria do que qualquer coisa isso aqui. Isso não é física ainda. Física vai aparecer quando tu vê lei de Gauss. O professor já começou a falar lei de Gauss? Lei de Gauss ainda não. Lei de Gauss é bem legal. Sim, sim. Blá, blá, blá. Não, vai ter sim, com certeza. Não Lei de sei, Gauss. porque meu professor é meio louco, ele dá as coisas e acha que já deu e não deu. Lei de Gauss é a coisa mais importante que tem na física 3. Tu vai resolver um monte de problema tenso apenas por propriedades matemáticas.
É muito louco isso. A lei de Gauss é linda, porque ela é uma lei matemática, na verdade, que explica toda a física do processo. Mas talvez o professor não chegue a esse ponto, né? O que que acontece, por exemplo? Digamos que tem a lei de Newton lá, né? O Newton, ele percebeu, quando a maçã caiu na cabeça dele lá, ele percebeu uma lei experimental. Toda hora que ele via uma coisa sendo solta, a coisa caía. Beleza. E, por meio de experimentos, ele começou a tentar entender o que estava acontecendo ali. E, a partir disso, ele criou toda uma matemática que explicava aquele processo, né? Muito bem. Só que o Newton, ele ainda não sabia explicar o porquê, de onde vinha aquilo. Daí veio o Einstein e provou que, na verdade, era toda uma consequência matemática. Ou seja, aqueles efeitos físicos ocorriam por causa de obrigações matemáticas, grosso modo. Uhum. Daí tu pensa, nossa, o Einstein é um gênio, é verdade. Só que o Maxwell foi o gênio antes, porque ele provou que todos os efeitos eletrostáticos aconteciam pelo mesmo princípio. Né? O fato de tu ter uma carga atraindo outra, né? Ela acontece porque existe um fluxo de campo elétrico por meio de uma superfície imaginária aqui que causa essa atração. E para tu calcular esse campo elétrico, tu pode usar uma integral. E essa lei, ela não é trivial como qualquer outra lei da física, que é a lei de Gauss essa aqui. Porque tu não precisa do fato estar ocorrendo fisicamente para observar que isso aqui é verdade. Porque essa expressão aqui, dá um escalar, é uma lei da matemática. É o teorema da divergência, do cálculo vetorial. Só que tu ainda não viu o cálculo vetorial, né? Não, é integral de linha, integral de superfície, a gente não viu ainda não. Pois é. Mas tudo isso aí vai utilizar na física. Da É mesma isso. forma que quando tu fez física 1, tu teve que utilizar derivada sem saber derivada, né? Não, pior que derivada a gente já tinha visto. Ah, menos mal. Mas agora a gente está fazendo cálculo 3, e integral de linha e superfície a gente viu só no final do curso, só que física 2 veio agora no começo. Aham. Tu chama de Esse- física 2 isso? Oi? Chamas de física 2 isso? Aham, porque a nossa física 1, ela é a física 1 e 2 do curso de física, basicamente, meio que resumido. E a física 2, nossa, é a física 3. Entendi. É tosco, né? Mas qual faculdade tu faz mesmo? Eu faço a Federal de Berlândia, Ah, Uberlândia. Mas qual é o curso? faço engenharia química. Ah, na química não precisa de tanto mesmo. Menos mal, menos mal. Show de bola, vamos lá. Se bem que, né, vocês acabam pulando algumas físicas, chega no fim, vocês precisam, né? Por É, exemplo, lá, vocês gostam tanto daqueles negócios da química lá, que é o S, o P, né? Aqueles orbitais, uhum, né? Aquilo lá é uma aproximação grosseiríssima que vocês químicos fazem, né? Porque na física a gente tem uma coisa que foi percebida com o tempo, que é impossível você calcular um problema de mais de dois corpos. Tu consegue calcular muito bem um corpo se movendo, tem o MRU, MRV, você consegue calcular dois corpos se movendo um no outro, né? Tem até as questões orbitais lá, da lei da gravitação do Newton, etc. Mas você nunca consegue calcular mais de três corpos. Se tivesse um terceiro aqui, você não consegue calcular o efeito dos três um no outro. Impossível. é A menos que verdade. tenha uma série de simplificações, como teve no problema anterior. Mas se tu quiser calcular realmente o efeito, por exemplo, do Sol, da Lua e da Terra, é impossível. Impossível, não tem matemática analítica que resolva. Por isso que na mecânica quântica a gente consegue resolver o átomo de hidrogênio, porque o átomo de hidrogênio é um núcleo, né, com um elétron, concorda comigo? Uhum. E daí, apesar de ser só dois corpos, as contas são infernalmente complicadas e tu chega lá numa equação diferencial parcial, onde tu tem três soluções lá, que é o θ, é o número atômico do não sei lá o que, tem o L, tem o M, né? Número magnético, Isso. etc. São três soluções, né? Então, tu, com essas três soluções, tu vai lidando com as camadas de energia do teu átomo. Muito bem. Só que beleza, isso aí é para um átomo de hidrogênio, porque tem dois corpos apenas. Daí chega o químico e fala: ah, não, vamos colocar mais corpo aí, dane-se. E daí vocês vão colocando outros valores aqui, o SP, né, junto e tal. Daí vira uma viagem, né? Mas na Uhum. realidade é tudo uma aproximação da resolução da equação de Schrödinger para um potencial central, né, de um átomo de hidrogênio. Não serve para um átomo de hélio ou para um átomo de qualquer outra coisa. Tá Sim. bom? Então, quando chegar lá, tu saiba que tem muita matemática por trás disso, beleza? A gente estudou já orbital em inorgânica, né? Ah, mas vocês não E é estudaram a equação exatamente isso. diferencial parcial que resolve ela, com certeza. Uhum. Pode crer, pode crer. Muito bem, agora como é que nós resolve essa aí? Né? Não deve ser tão complicada.
Tem uma distância. Tem partículas de uma carga. Barari, parará, beleza? Qual é o módulo da força. Cada uma distância separada da L. Qual é o módulo da força eletrostática que a partícula 2 recebe sobre a partícula 1? Ah, não é problema aqui, não tem nada demais, né? Só usar a lei de Coulomb. Uhum. Então nem vou. Muito fácil. Na figura segunda aqui, a partícula 3 com uma carga 20 microcoulombs é posicionada de modo a completar um triângulo. Muito bem, aqui está 1, aqui está 2, aqui está o triângulo. Qual é o módulo da força eletrostática que a partícula 1 é submetida devido à presença das partículas 2 e 3? Muito bem. As forças eletrostáticas, elas são sempre forças lineares, né? Elas funcionam numa linha, né? Vamos dizer assim. Então a força da partícula 2 na 1 continua sendo a mesma, não mudou nada, é a mesma que teria sido calculada aqui. Uhum. É a força que está na linha que une as duas, né? Essa é uma característica que facilita a vida aqui na força elétrica, na força magnética não vai ter isso. Por sinal, a força magnética, ela não respeita a terceira lei de Newton, né? Ela é uma força bem estranha. E Essa beleza. carga em cima é a carga 1 e embaixo é a carga 2, que tá sem legenda. Sim, aqui é 1 e aqui é 2. Porque é o mesmo problema, né? Ah, tá. E Ele daí só aqui vai. dividiu entre carga 1 e 2, depois entre carga 1, 2 e 3. Isso. Certo. E aqui vai ser a força de 3 em 1. Muito bem. E a gente quer encontrar essa força aí, né? Que no fim das contas vai ser uma resultante. Só que tu não precisa se preocupar com isso, né? Por hora. Né? Por quê? Porque tu sabe os ângulos, né? É um triângulo equilátero, certo? Uhum. Tu sabe que um triângulo equilátero tem os três ângulos iguais. Certo. Todos 60 graus. Uhum. Então aqui com uma matematiquinha de bar, a gente sabe que aqui é 60 também. Porque dois ângulos separados por um vértice são iguais. Uhum. Né? 60. Então, isso aqui é 60, né? Obrigatoriamente, aqui vai ser 30. Sim. Então, tu vai simplesmente fazer as decomposições, né? Nada demais. Então, vamos lá. A força total, né? Vai ser um vetorzinho, já que as duas forças... Bem, as cargas são todas de mesmo sinal, né? Não falou nada sobre o sinal diferente. Então, todas estão repulsando, né? Por isso que eu estou apontando para longe. Uhum. A resultante vai ser esse roxo aqui, né? Soma das duas. Concorda comigo? Sim. Nós, né, poderíamos até fazer já a lei dos cossenos para encontrar esse cara aí. Módulo de um ao quadrado, mais módulo de outro ao quadrado, mais a lei dos cossenos, né, mais o cosseno dos dois. Então daria para dizer que essa forçona é igual a quadrado de F31. Lembra da lei dos cossenos? Lembro mais ou menos, mas lembro. Mas eu poderia fazer, tipo, eu poderia pegar, resolver a força 2 e 1 com a lei de Coulomb normal, e depois Fazer toda aquela decomposição, sim. Só que isso não é tão interessante, uma vez que o problema está pedindo o módulo, né? Então tu pode ir direto para a conta do módulo, que é essa. Se tu quer o módulo ainda, né? Já de cara, põe uma raiz aqui e pronto. Pronto, já vai ter o módulo na hora. Sem precisar ficar pensando em decomposição de seno, cosseno e as paradas todas. Mas se quiser, não tem problema também. assim, mas só para ver se o pensamento tá certo. Eu faria por lei de Coulomb normal, a distância D de 1 e 2, então a força de 1 e 2 é normal, com a lei de Coulomb, e depois a outra faria que nem que a gente fez no outro exercício com seno e cosseno, e depois somaria tudo. Perfeito. Isso mesmo. Tá certo, beleza. Muito bem. Então, quem que vai ser o F31, quem que vai ser o F21? Só fazer os churros bango, churros bago aqui. Vai ser o K, né? Que é 9 vezes 10 na 9. Papai do céu foi gente fina nessa constante. Sim. Porque ter que lembrar ela é uma desgraça, né? Então aí as cargas são iguais, então é 20 micro ao quadrado, né? Muito bem, então 20
Vezes 10 na menos 6. Squared. E a distância é D, né? E D é... Falou quanto é D? 1,50. Aí tem que resolver essa conta. Que eu não vou fazer porque eu sou preguiçoso. Mas o software vai fazer para mim. Então deixa eu colocar lá no meu programinha. E ele já vai nos dizer qual é. Você conhece o Wolfram? Aham. Beleza, então eu digitalizo aqui o que eu acabei de escrever e jogo no Wolfram e a coisa sai rapidinho. De acordo com o Wolfram, 1.6. Certo. E o que é que vai mudar de uma carga para outra? Na realidade, né, não vai mudar nada. Na realidade, não muda nada. Porque as cargas são iguais, as partículas são iguais, né, tudo igual. As distâncias são iguais, né? Então a gente vai ter que esses valores são iguais, né? Vai ser 1.6 para os dois. Isso que é o bonito dessa questão, né? Tu não precisa perder tempo fazendo um monte de decomposição se tu conhece a lei dos cossenos. Então, essas horas eu gosto de aula de matemática, porque quando eu era físico, quando eu era só físico, né? Eu não lembrava dessas coisas. Agora que eu dou muito mais aula de matemática do que de física, eu acabo lembrando, né? Fazer o quê, né? O pessoal tem mais dificuldade em matemática do que física, né? Nossa, sério? Em ensino médio, sim, né? Como eu dou mais aula para ensino médio. Particular, né? Aham. Nossa, eu tinha muito mais dificuldade de física, até no ensino médio. As pessoas têm dificuldade em tudo. É. Essa pandemia aí ferrou todo mundo. É o Só eu que não, né? Que agora eu tenho mais emprego. isso é uma beleza, é Pra mim verdade. foi bom. Maldade. Mas a vida dá os limões, né? Tu faz uma limonada. Exatamente. Então agora é só jogar isso aí no Wolfram Alpha de novo e já era. Então, é que ele não entendeu que é uma raiz, que jumento. Mas não tem problema, a gente escreve SQRT lá e já era. Nossa, entendeu tudo errado o número aqui. Essa minha letra é isso, né? Não é do software, minha letra que é horrível. Beleza. É tipo isso. Eu já vou colocar para ti a resposta, tá? Que se eu tiver que mudar a tela aqui, demora muito. Vou te mostrar a resposta aqui. Beleza, pronto. O módulo deu 2.77, pronto. Era de se esperar que fosse maior, né? Que uma das respostas, né? Que é 1.6. Sim. Tem essa soma dos vetores, né? Não precisaria ser o caso se você tivesse vetores com cargas diferentes, né? Porque daí seria que nem no anterior, em que um puxa e o outro empurra, dá zero, né? Mas como aqui todo mundo tem a mesma carga, o mesmo sinal de carga, né? Não foi dito que nenhuma era negativa, nem nada do gênero. Então elas estão ajudando a empurrar aquela carga com uma força maior, beleza? Aham. Então tá aí, meu. Lei de cosseno, lembra da lei do cosseno para facilitar a tua vida, não fica fazendo decomposição quando não precisa. Eu Tá? posso fazer, então, a lei do cosseno sempre quando ele quer um módulo só. É, isso aí. Sempre que ele quer o módulo, faz a lei do cosseno. Ainda mais, né, que aqui, claro, é um cosseno de 60. Se fosse uma coisa de 90 graus, né, Pitágoras. Mas como não é, né? Sim. Beleza. E outra, me diga outra aí, moça. 21. Beleza. Tu nem chegares a ver, né, essas coisas. Ah, tu é a moça que tem a frase do Padre Pio no WhatsApp. Sim! Eu disse Sim, que ia dar desconto depois. é verdade. Nem li, nem lembrei. Legal. Pô, eu virei católico recentemente, daí tem o padre Paulo Ricardo lá, ele vai fazer um. Não sei se tu conhece o padre Paulo Ricardo, mas o cara é um gênio, né? O bicho deve ter Ele é 2.000 de ótimo. QI. Sim. Ele vai começar um curso do Padre Pio agora, eu tava lembrando. Ah, é? Que Sim. incrível! Ele tem vários cursos lá no Sim, site dele. ele tem vários cursos. Sim, se Mas tu o quiser, Padre eu Pio. até passo o acesso lá do site, que eu só tenho aluno otaku, né? Daí às vezes eu dou de presente para meus alunos otaku o acesso de um site lá que tem anime de graça para eles verem. Mas já que tu curte o Padre Paulo, eu posso te passar
O login lá do site do padre, que eu pago, né? O anual lá para ter os cursos dele. Ai, eu quero. É genial. Meu, as coisas que o cara passa lá, não sei de onde o bicho tem. Ele é um Google ambulante, assim, porque ele lembra de É muito milhões de bom. referências. Muito louco. Vamos ver essa aí. Uma casca esférica não condutora com raio interno tal, raio externo tal, possui uma distribuição de carga não uniforme. Eita, essa aí não tem como, tá? Infelizmente, essa aqui não tem como resolver ainda. Tanto é que ela é uma questão de 3 pontinhos. Essa questão demora 1 hora para resolver. Sozinha, assim. Por quê? Respondi. Porque ela não é pontinhos, entendeu? Ela é uma esferona. Só que essa esfera, ela tem um problema. Ela tem carga não homogênea. Então, por exemplo, aqui ela vai ter mais carga, né, sei lá, na casca, o que é de se esperar, né? Ela vai ter mais carga do que na parte de dentro, né? Que talvez tenha mais carga aqui, né? Então, tu vai ter que fazer a lei de Coulomb, beleza? Só que tu vai ter que fazer a lei de Coulomb no formato diferencial, né? Sim. dq, né? R. E daí tu vai ter que transformar esse dq numa relação com R, né? Porque esse dq ele vai dar a geometria do problema, que é uma esfera, na verdade uma casca esférica, né? Com um buraco no Sim. meio. Meu professor tem algo parecido com isso. Sim, só que é muito ruim. Tu deve ter visto que é um inferno de fazer isso. Sim. Então, tipo, não dá para fazer em 5 minutos, infelizmente. Na verdade, eu agora não conseguiria fazer nem se me desse 1 hora. Eu teria que dar uma pesquisada. Por quê? Porque a gente não faz isso aqui com a lei de Coulomb. Depois que a gente aprende a lei de Gauss, né? Que é o que eu estava te falando. Com a lei de Gauss, isso aqui sai até que meio fácil. Beleza? Só que como o professor não passou lei de Gauss ainda para ti, teria que resolver com a lei de Coulomb, que é bem complicado. Eu ia pedir como. Eu te pedi para a gente remarcar a aula que era para ser sábado, que eu tenho um compromisso, para dia 29, certo? Certo. Aí, no dia 20, que é a quinta-feira que vem, se você quiser, daí você faz esse exercício com a lei de Coulomb, que eu acho que deve ser mais ou menos como ele me explicou, o meu professor. Sim, tinha um monte de decomposição de triângulo, né? Coisa arada. Você pega por diferencial, aí você pega uma partinha, aí você Isso. integra e tal. Mas, se você quiser me ensinar a lei de Gauss, eu estou totalmente aberta a aprender a lei de Gauss. Certo. Eu não acho que o teu professor vai aceitar que tu resolva pela lei de Gauss na prova. Eu Porque acho que essa. ele vai, sabe por É? quê? Então, Porque beleza. eu tenho quase certeza. Porque, primeiro, meu professor, ele é igualzinho professor de faculdade, sabe? Porque ele não ensina, ele aceita do jeito que quiser. Ele falou pra gente que se a gente resolver, se a gente colocar em algum momento na prova que 2 mais 2 é 10, ele não vai considerar errado se a gente provar fisicamente. Então, ele falou exatamente isso. Ele falou assim: eu não estou nem aí para a conta de vocês. Ele falou assim: eu quero que vocês aprendam fisicamente e me expliquem fisicamente o problema. Se vocês acertarem fisicamente, mas por um acaso errarem bruscamente que 2 mais 2 é 10, não tem problema, eu considero certo. Mas agora, se vocês fizerem as contas certas e não explicarem fisicamente, ele dá errado. Beleza, vamos ver o que a gente faz. Eu até ia te falar, né? Se tu quiser, a gente pode fazer a aula que seria no sábado, no domingo. Não sei se tu pode, domingo às 10, por exemplo. Pode ser, pra mim não tem problema. Pode ser? Pode ser à tarde, no domingo, ou fica ruim para você? Ah, bem, acho que pode. Pode sim, pode sim. Que hora à tarde pra ti é bom? Qualquer horário. Aí à tarde eu tô livre qualquer horário. Tá bom, a princípio então, sei lá, vai que eu almoço na minha mãe? Umas 15 então, tá bom? Pode ser. Tá bom. Se houver qualquer problema eu aviso, mas a Tá princípio bom. às 15. Tu também, qualquer coisa, se tu inventar de sair no domingo é só falar, tá bom? Certo. Então Aí, tá bom. dia 15 horas, né? No dia 16. Isso, 16 às 15 horas, isso aí. Marcado que eu esqueço. Então tá, até lá, valeu! Certo. Obrigada, professor. Tchau, Até. tchau, até!